Muito bem, irmãos. Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Hoje nossa exposição envolve os capítulos 11 e 12. O capítulo 11 será visto bem sumariamente e depois nós vamos nos concentrar na exposição do capítulo 12, que é a instituição da Páscoa. Lembrando que a instituição da Páscoa acontece exatamente ao final das chamadas 10 pragas, ou é a 10ª praga, está relacionada diretamente à proteção que Deus faz do seu povo nesse momento de julgamento, quando Deus traz sobre o Egito o seu juízo. Então, vamos ler os primeiros versos de Êxodo 12, e aí depois vamos passar à exposição da palavra. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos pela tua santa palavra. Nós agradecemos, ó Pai, porque podemos lê-la, porque podemos ouvi-la, porque podemos compreendê-la pela iluminação do teu Espírito Santo. E é isso que nós rogamos nessa hora, ó Pai. Ilumina a palavra. Traz, ó Deus, luz para que possamos compreendê-la profundamente e, compreendendo-a, conheçamos mais e melhor a Ti. Conheçamos, ó Deus, os Teus grandes feitos de libertação ao longo da história e saibamos, ó Deus, mais uma vez, nos maravilhar com a Tua mão poderosa, com a Tua bondade tão cheia de graça, que traz salvação, que traz redenção a um povo perdido, a um povo pecador, que resgata para si um povo para amar, para cuidar, e um povo pelo qual o Senhor cumpre a tua própria missão. Guarda-nos assim, ó Deus, abençoa-nos pela palavra nessa manhã. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós temos ao longo desses domingos todos, irmãos, visto esses 10 primeiros capítulos do livro de Êxodo e temos acompanhado a maneira como o Deus grandioso e bondoso age para remir e para salvar o seu próprio povo. O livro de Êxodo começa exatamente assim, com Deus vendo, com Deus ouvindo o clamor do seu povo e finalmente Deus, o Deus que conhece esse povo, o Deus que escolheu esse povo, o Deus que orientou esse povo, o Deus que dirige a história desse povo, finalmente sendo trabalhado e livrado pela mão do Deus que vem, vê, ouve e conhece. E é interessante que Deus é soberano, Ele pode fazer todas as coisas como Ele quer, quando Ele quer. Entretanto, Deus resolveu cumprir a sua própria missão e a sua própria vontade por meio daqueles que são o seu povo. E Deus chama as pessoas que nós talvez menos pensaríamos em chamar.
Deus chama Moisés. Deus levanta alguém que é hesitante no ir, alguém que hesita em cumprir a missão de Deus, mas alguém que Deus instrui e envia. Então, nesses primeiros capítulos, nós vimos todo o drama de Moisés. Ele pergunta para Deus: Deus, quem sou eu para cumprir essa missão? Eu não tenho jeito, eu não sei falar. Deus vira-se para Moisés e diz: Moisés, quem fez a boca do homem? E essa é uma lição que nós não podemos esquecer, irmãos. Quem fez você? Quem fez a sua boca? Às vezes nós ficamos congelados na vida achando assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E nós esquecemos que aquilo que nós fazemos é feito porque Deus faz em nós. É a graça de Deus que opera na nossa vida. É a graça de Deus que age, que trabalha. É a graça de Deus que nos levanta. É a graça de Deus pela palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos edifica, que nos exorta. É a graça de Deus que nos tira desse estado de paralisação. Essa é uma coisa que os crentes precisam entender. Essa é uma coisa que eu tenho que entender. Porque tudo que eu tentar fazer na minha força e na minha condição não será bem sucedido aos olhos de Deus. Então, meu irmão, você precisa entender que Deus vai operar, que Deus vai trabalhar por meio de um vaso imperfeito. Ele vai refazer, Ele vai remoldar para que você possa cumprir a missão dEle. Você é parte do povo de Deus. Sendo parte do povo de Deus, você sim é chamado por Deus para cumprir a missão de Deus. Não deixe os seus temores, não deixe o seu legalismo, não deixe a sua vontade de fazer por você mesmo impedir que você faça a vontade de Deus. Entregue-se à graça, porque nós fazemos aquilo que é feito por causa e por meio da graça de Deus. Nesse caminho, nesse processo, depois que finalmente Moisés resolveu caminhar e fazer o que Deus ordenou, porque ele não tinha outro jeito, afinal de contas a gente vê que lá para as tantas, depois de dar várias desculpas para Deus, Moisés diz assim: Senhor, manda outra pessoa. Deus diz: não, Moisés, é você mesmo. É por meio o improvável candidato, aquele que tinha sido perseguido no Egito, aquele que achava que não podia fazer. Deus manda ele de volta. Você vai ser o instrumento da libertação do meu povo. E aí Moisés vai falar: se Deus está do meu lado, vai ser top. E quando ele chega no Egito e anuncia o que Deus vai fazer, o que acontece? Não só o faraó se coloca contra ele, mas o próprio povo de Deus se coloca contra Moisés. Por quê? Porque faraó não ouviu a voz de Deus, como Deus já havia dito, e ele fez o quê? Endureceu a vida do povo. E o povo falou assim: você veio aqui atrapalhar a gente mais um pouquinho, não está difícil já, Moisés. Então você veio aqui nos ajudar. E ele encontra então diversas circunstâncias desencorajadoras. Mas Deus vai trabalhando a história de maneira que o Evangelho os encoraje. Assim nós encontramos o mesmo Deus que chamou Moisés, é o Deus que salvou Moisés, é o Deus que salva o povo, é esse Deus que escolhe o seu povo, é esse Deus que reafirma o seu povo. E aqui uma lição importante que nós aprendemos. Nós somos um povo, queridos, que precisa de reafirmação do Evangelho.
É por isso que nós insistimos que você esteja aqui domingo após domingo. Mas para quê, pastor? O senhor fala a mesma coisa todo domingo, até parece mesmo. E num certo sentido, é a mesma coisa. É a reafirmação do Evangelho sobre as nossas vidas. Na verdade, quando eu estou lendo a Escritura, quando eu estou estudando para pregar um sermão, o que eu estou fazendo? Eu estou, pela palavra, reafirmando o meu coração diante de Deus, para poder reafirmá-los diante de Deus. Então, uma coisa que faz a vida do pastor difícil e triste, num certo sentido, é quando os crentes se recusam a ouvir a palavra. Quando eles dizem assim, não, eu não preciso ir lá, não tenho necessidade de estar presente, eu já sei tudo, eu leio minha Bíblia sozinho, eu faço as minhas coisas, eu sou a minha igreja. E nós começamos a perder a condição de reafirmação da palavra. E finalmente nós chegamos no ponto em que nós vemos que para executar o seu projeto, o seu plano, Deus também é o Deus que julga. E aí então é que nós entramos para estudar na última exposição as 9 primeiras pragas. Nós vimos que essas pragas, essas tragédias que vieram sobre o povo do Egito, elas vêm na forma de um julgamento aos deuses e às divindades egípcias. Então, o rio Nilo é a vida do Egito. Ele é o sangue que corre nas veias da nação. Deus faz o quê? Deus torna o rio inútil. E aí, praga após praga, nós vimos que Deus queria mostrar que Ele é o Deus verdadeiro em contraposição aos falsos deuses que os egípcios criam. Então, cada uma dessas pragas, as sapos ou rãs, piolhos, moscas, animais, úlceras, cada uma dessas era Deus dando uma lição em algum daqueles deuses do Egito. Por exemplo, a 9ª praga, a última que estudamos domingo passado, das trevas. Ora, um dos deuses egípcios era o deus Sol. Era aquele que todos os dias trazia luz. Quando Deus traz as trevas tão densas sobre o povo do Egito, Ele está dizendo, esse Deus é criação, Ele é criatura, Ele não é Deus de verdade. Eu sou. E Deus então reafirma várias vezes o seu próprio nome. Eu sou o seu Deus. Aquele povo então aprende que Deus é Deus por meio da obediência. Então, da maneira como Deus ordena, Moisés e Arão cumprem a palavra. Ele mostra que ele é superior aos deuses. Ele mostra no processo que existe uma falsificação de poder. Em alguns casos, os magos de Faraó falsificaram os sinais. E a gente vê que nem a demonstração do verdadeiro poder de Deus convence a Faraó. Praga após praga, nós vemos o quê? Nós enxergamos Faraó endurecendo o seu próprio coração, mas vimos que Deus não abre mão da sua glória em momento nenhum, e Ele continua a trazer o seu julgamento. Até que no capítulo 11, que é o objetivo do nosso, motivo do nosso foco também nessa manhã, porém rapidamente, Deus anuncia a última praga. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, você vai poder acompanhar rapidamente, e eu não vou expor o capítulo, porque, na verdade, aquilo que é anunciado no capítulo 11 é aquilo que vai acontecer no capítulo 12. Então, primeira coisa, Deus diz para eles, olha, vai ter mais uma praga. Versículo 1, trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, e finalmente ele vos deixará sair. Na verdade, depois da última praga, que é a morte dos primogênitos,
eles são expulsos do Egito. Saiam, porque vocês trazem sobre nós o quê? Morte. Vocês trazem sobre nós praga. E essa é uma mensagem do Evangelho, irmãos. Não esqueçam disso. Nós somos chamados para abençoar pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que quando nós pregamos o Evangelho e o homem crê o Evangelho, isso é cheiro de vida para vida. Mas quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas não creem no Evangelho, isso é o quê? Cheiro de morte para morte. A pregação do Evangelho, de um lado, ela levanta os filhos de Deus, ela traz os filhos de Deus à luz, mas quando nós pregamos o Evangelho e o Evangelho é rejeitado, o Evangelho é uma confirmação da morte. E é isso que está acontecendo aqui. Aquele povo diz, sai, porque vocês trazem praga. Quando o povo sai, eles levam junto com eles os despojos da guerra. Eles vão aos egípcios e eles dizem assim, vão embora. E Deus já havia dito, peçam riquezas aos egípcios. E voluntariamente os egípcios entregam nas mãos dos israelitas, depois de tanta praga, muitas riquezas. Isso é um exemplo daquilo que nós chamamos anteriormente da Guerra Santa. Eles não precisaram matar ninguém. Sabe por quê? Porque quem estava guerreando aqui é Deus. E essa é uma verdade do Evangelho. Nós não precisamos matar ninguém. O Senhor é homem de guerra. A vingança pertence ao Senhor. E nós vimos no último domingo que aquelas pragas do Egito, elas se repetem no Apocalipse. Várias delas. Porque esse será o julgamento final do Senhor. Aí Deus anuncia qual é a praga, a morte dos primogênitos. Gente, imagina a dor. Imagina o sofrimento de cada família. Imagina o sofrimento de uma nação. Isso é um alerta muito grande. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos aguar a mensagem do Evangelho. Nós temos essa tendência, nós corremos esse perigo. Tem muita gente pregando o Evangelho por aí assim, Deus é bom, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é uma substituição, na qual nós somos salvos porque alguém morre no nosso lugar, porque senão nós morreríamos. E no final da história, aqueles que não se dobrarem à verdade de Deus serão mortos. Sabe qual é um dos assuntos mais falados por Jesus nos evangelhos? Inferno. O inferno é uma verdade. O inferno é uma realidade. E o inferno é lugar de dor e pranto. É lugar de ranger de dentes. No meio do anúncio da praga, Deus diz, mas nenhum dos filhos de Israel vai passar por isso. Verso 7 do capítulo 11. E nisso, então, Deus faz uma distinção, e esse é um tema importantíssimo em todo o capítulo 12 e 13, onde nós veremos a história da Páscoa. Deus faz uma distinção entre o seu povo e aqueles que não são seu povo. Ou como nós vimos anteriormente, lá atrás, no comecinho do livro de Gênesis, a distinção entre a semente da serpente e a semente da mulher. E finalmente Deus diz nos versos 9 e 10, Moisés, não se preocupe, mais uma vez, Faraó não vai ouvir. Então, na exposição do capítulo 12, que tem seus 51 versos, nós vamos trabalhar aqui na maneira como Deus faz distinção
entre a semente da mulher e a semente da serpente, entre aqueles que são o seu povo e aqueles que não são o seu povo, e como finalmente Deus mostra que Ele é o grande eu sou. Esse texto, irmãos, ele serve para nos mostrar que a humanidade está debaixo de um grande risco, e que na verdade Deus vem nesse julgamento, agora especificamente contra o Egito, Ele vem na sua ira para cobrar o preço da nossa desobediência e do nosso pecado. E na verdade, os israelitas tinham que entender isso, porque nós vamos ver aqui na história da Páscoa, se um israelita resolvesse não pintar as portas da sua casa com sangue, o seu primogênito também morreria. É necessário um sangue que nos proteja, porque todos nós estamos em pecado e todos nós carecemos da glória de Deus. Então, queridos, todos os pontos da exposição nessa manhã, na primeira parte, serão uma resposta a essa pergunta: como é que Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo? Primeira parte, essa que nós já lemos: Deus faz distinção entre o seu povo e o não seu povo por meio de uma celebração. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos adorando a Deus, celebrando a Deus, e hoje nós ainda vamos celebrar a ceia do Senhor, que é a Páscoa. Essa mesa e essa ceia, ela é uma celebração exclusiva do povo de Deus. Vamos olhar bem o texto. O texto diz que o Senhor primeiro estabelece para o seu povo um sacerdócio. Ele começa no verso 1, dando ênfase: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, esses dois, Arão e Moisés, eles são os representantes da tribo de Levi, que vai carregar por toda a história de Israel o sacerdócio, aqueles que vão instruir o povo de Deus, aqueles que vão ensinar o povo de Deus, aqueles que vão trazer a palavra ao povo de Deus. Como é que isso funciona hoje para nós? Nós acreditamos num sacerdócio que é universal. Não é que cada um de nós se torna um sacerdote individual, mas é que nesse corpo de Cristo nós agora somos sacerdotes. Então, à medida em que nós celebramos no meio do sacerdócio do corpo, você é sacerdote para mim e eu sou sacerdote para você. A Ana é sacerdote para mim, eu sou sacerdote pela Ana. Eu intercedo pela Cida e a Cida intercede por mim. Eu exorto a Cleudi e a Cleudi me exorta. Isso é sacerdócio universal. Esse sacerdócio universal, ele é marcado nessa unidade do corpo de Cristo. Deus faz um dia para ser lembrado. Aliás, Deus muda o calendário. Olha só o que ele diz no verso 2: esse vos será o principal dos meses. Dá até para dizer assim, esse vai ser o primeiro mês. Essa é a ideia. Então, Deus muda o calendário para nos mostrar uma coisa, que nós precisamos organizar a nossa vida, até o nosso calendário em torno da celebração. O povo de Deus vive em função do culto, queridos. Não é o pastor. O pastor gasta talvez mais horas num processo de preparação, mas a minha vontade é de vê-los todos envolvidos com o culto, envolvidos com a adoração, envolvidos com o povo de Deus de tal forma, de tal maneira, queridos, que isso controla a nossa vida. Nós precisamos ser controlados. Lembra que domingo passado eu falei muito sobre a liturgia do culto e a liturgia da vida? Nós precisamos disso, queridos. Então, nós precisamos, por meio dessa data, por meio dessa celebração, por meio de colocar no nosso calendário da vida, lembrados
da verdade que nós temos de Cristo. Sabe por quê? Porque eu sou fraco. A minha memória foi afetada pelo pecado. Eu sou proverbial em esquecer o nome de todo mundo, mas não é a única coisa que eu esqueço. Eu esqueço do meu Salvador. Eu esqueço do meu Redentor. Eu esqueço daquele que me tirou da morte. Eu esqueço daquele que me trouxe para a luz. Eu esqueço. E Deus está me dizendo aqui, Deus está dizendo ao seu povo, vocês precisam organizar a vida em torno do calendário de Deus. Uma das coisas que eu tenho dito para vocês, muitas vezes, é que nós não queremos ser uma igreja ativista, cheia de coisas para fazer, mas nós queremos ser uma igreja focada no culto. E o grande perigo que nós corremos na nossa vida cristã, irmãos, é ter tanta atividade, seja na igreja, seja nas outras coisas, que nós esquecemos do foco, nós esquecemos do principal. Deus colocou uma data para nós sermos lembrados. Hoje nós vamos participar da Páscoa, queridos. A ceia é a Páscoa da igreja. E Jesus fala o que a respeito da ceia? Fazer isso em... Pode falar, gente. Eu estou sem voz, vocês me ajudam. Fazer isso em memória de mim. É uma lembrança que Deus nos traz, queridos. É o nosso calendário. É o nosso envolvimento. Ele continua dizendo, então como é que a gente faz isso? Verso 3, fala para a congregação, anuncia. A ideia aqui é que todo Israel, mesmo que os povos estivessem, ou as famílias estivessem nas suas tendas, eles ao mesmo tempo celebrassem juntos essa festa que envolve uma tragédia. Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, não conseguir comer um cordeiro inteiro, então convida o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. No fim das coisas, a ideia ou o conceito é o seguinte: vocês precisam comer o cordeiro, que vai ser o cordeiro da Páscoa, e não pode sobrar nada. Por quê? Porque é algo que está sendo comido que representa simbolicamente um corpo. Então era necessário que nada sobrasse. Imagina a tentação de guardar um pedacinho daquele animal para comer dentro de um pão no outro dia cedo. Não, não pode. Tem que ser tudo consumido. A ordem é tão radical que ele diz assim: se sobrar alguma coisa, queima. Não pode ficar evidência para trás, até porque o corpo que é comido, ele é algo que lembra ou simboliza o pecado. Então, o propósito último de Deus nessa Páscoa era exatamente apontar para o Filho de Deus e para o corpo do Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, como é que Deus faz distinção entre o seu povo e outros povos? Por meio de uma celebração. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos, é distinto, é diferente, é singular. Não existe em outro lugar e outro momento. Assim, a Igreja de Cristo ao redor do mundo se reúne nesse dia, às vezes noutros, e celebra a distinção que nós temos do mundo. Como Deus faz distinção? Por meio de um substituto. Verso 5. Ele fala como o cordeiro que ia ser morto deve ser, como ele deve ser. Ele diz assim:
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Muito bem, queridos, qual é a lição aqui? Quem é esse substituto? Ora, o que estava em jogo aqui? A vida do primogênito, o primeiro filho de cada família. O primogênito, ele representava a continuidade da vida de uma família. E aqui então Deus ordena que num ato de fé, aquelas pessoas fizessem o sacrifício de um cordeiro, pegassem um pouco de sangue do cordeiro numa bacia, pegassem um isopo, uma forma de, um tipo de algodãozinho, e pintassem as ombreiras e a parte de cima da porta, lembrando que eles não viviam necessariamente no futuro, depois eles vão viver em tendas, e eles vão ter que lembrar daquilo que eles fizeram lá no Egito. Eles precisavam fazer isso para não morrer o primogênito da sua casa. E a primeira coisa que fica clara aqui é que, para que eu não morra, é necessário que outro morra. No caso, a ilustração aqui é de um cordeiro, é de um animal que podia ser um cabrito, e que ele precisava ser bem trabalhado, bem organizado. Então a festa começava no dia 14 do mês, e eles precisavam separar esse cordeiro alguns dias antes. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele tinha que ser um cordeiro sem defeitos, porque ele representava a ideia, o conceito de que Deus exige perfeição. Então essa é a primeira ideia que está aqui envolvida na ideia ou no conceito de alguém que morre no lugar de outro. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus está dando ao povo de Israel uma ilustração daquilo que Ele vai fazer no futuro. Porque a gente vai aprender na própria Escritura que sangue de bodes e de cordeiros não servem para nos livrar da morte e do pecado. Mas é necessário que seja o sangue de alguém perfeito. Isso é um dos conceitos centrais do Evangelho. Pode ser que eu chegasse para você e dissesse assim: olha, meu irmão, eu estou vendo que você tem pecados, e eu quero salvar você dos seus pecados. Pode ser que eu quisesse fazer isso pela minha esposa, pode ser que eu quisesse fazer isso pelos meus filhos. Então eu vou morrer no seu lugar. Ora, até pode ser que numa justiça humana alguém aceitasse essa troca, mas na justiça divina não funciona. Por que não funciona? Não funciona porque o meu sangue é contaminado pelo meu próprio pecado. O meu sangue, ele serve apenas para ser derramado em função do meu pecado. Então era necessário que o sangue de um que fosse absolutamente puro fosse derramado. Por isso é que Jesus Cristo vem encarnado. É por isso que Ele vem encarnado como homem, como verdadeiro homem, para que Ele pudesse derramar sangue humano, para que Ele pudesse ser o substituto perfeito, aquele que derrama um sangue absolutamente inocente, sem defeito, para que isso pudesse ser colocado no nosso lugar. E a Escritura, queridos, ela é muito clara. Mais adiante nós vamos aprender que esse Cordeiro é Cristo, obviamente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras e todas as palavras, não é?
que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que Ele foi imolado. Essa ideia que está aí no verso 6, o ajuntamento da congregação de Israel matará. Ora, Cristo foi morto aonde? Quando? No ajuntamento da congregação de Israel, para que Ele fosse o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele veio absolutamente sem mácula. Hebreus 4,15 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E assim por diante, nós vemos vários textos da Escritura mostrando que Deus manda o seu Filho, o Filho que Ele ama, e Ele vem e é entregue de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos ser lembrados disso constantemente. É isso que nós fazemos na mesa do Senhor, é isso que nós fazemos na ceia. E na última parte, no verso 8, nós ainda vemos alguns elementos importantes. O texto diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Por que assado? Porque é o jeito mais rápido. Não precisava de vasilha, era em cima do fogo, era rápido, eles iam sair da terra, ela tinha que ser assada, não podia cozinhar em água, nada. É um sentido de urgência que há aqui no texto, e eles haveriam de comer junto com as ervas amargas para lembrar. Eu sei que as mulheres estão falando, e a sujeira do forno, né? Não tinha forno, gente, era na brasa, tá? Rapidamente eles tinham que comer junto com as ervas amargas, porque eles tinham que lembrar da amargura, Êxodo capítulo 1, versículo 11, que foi trazida sobre ele pelos seus feitores no próprio Egito. Então, como é que Deus faz distinção entre o seu povo e os outros? Primeiro, por meio de uma celebração; segundo, por meio de um substituto. Terceira parte do texto mostra que Deus faz essa distinção por meio de uma tragédia. Verso 10: não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-los, ou comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus faz distinção por meio do juízo, queridos. Do cordeiro não podia ter sobras. Como eu disse, não podia ter nada, não podia sobrar nada que mostrasse corrupção da morte. Então tinha que ser consumido. O texto depois vai nos dizer que nenhum osso podia ser quebrado. Nada podia ser deixado depois como sobra. Esse é o estatuto da Páscoa, da celebração. Pressa, urgência, um caráter de necessidade. Eles precisavam estar prontos para serem libertos. Mas o fato é que isso vai acontecer por meio da morte. E aqui, queridos, tem uma lembrança. O pecado é uma tragédia. O pecado é terrível. As consequências do pecado são terríveis. A morte veio sobre a humanidade por causa do pecado. E nós não temos um libertador que nos liberte sem passar pela morte. Quer saber de uma tragédia tremenda? O Filho de Deus, que nunca pecou, morreu para que eu pudesse ter salvação.
E aqueles que não estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, esses não vão poder viajar. Porque naquela noite, diz o Senhor, eu vou passar no meio da terra do Egito. E a morte veio. E o texto diz com todas as letras, eu, o Senhor, vou executar juízo. O mesmo Deus que falou lá no Jardim do Éden, no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vão morrer. É a mesma morte, é o mesmo juízo de Deus. Essa foi uma tragédia anunciada no Jardim do Éden. E Deus agora continua na história da humanidade, completando o seu juízo. Mas Ele diz, eu sou o Senhor, eu sou Jeová, eu sou o Redentor, eu sou o Salvador. Lembra do hino que nós cantamos agora há pouco? O que dizia? Misteriosa tragédia. Mas é um imenso amor. Ele nos redime pelo sangue do Filho. Pelo sangue de Cristo nós somos salvos. Como é que Deus distingue o seu povo dos outros povos? Verso 13, por meio de um sinal e de um memorial. Diz assim a palavra, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Ora, temos aqui, queridos, algumas coisas que são importantes de entender. O sangue era um sinal. Imaginem aquela noite, quando Deus anuncia essas coisas. Ele anuncia a Faraó. O povo do Egito precisava ouvir essa história. Faraó rejeita. O povo de Israel precisava ouvir essa história, porque senão eles não iam saber o que fazer com os umbrais das suas casas. E eles então ouvem. Eu fico imaginando as histórias dentro de casa. Pensa num diálogo de família. Sara, será que dessa vez a gente vai mesmo? Que eu já estou cansado. Faraó já falou tantas vezes que ia deixar, olha aí. Talvez alguns pensassem assim, esse negócio podia acabar logo, Moisés podia sumir do mapa, vamos voltar à nossa vidinha de escravidão, a gente gosta, né? Pelo menos a gente não tem que ficar lidando com essas mudanças, vamos ficar lá na nossa vidinha mesmo. A gente sofria, mas tem coisa boa, a gente tem umas carnes aí para comer, lá no deserto eles vão lembrar disso. A gente gosta de uma rotina. E muitas vezes a gente gosta de uma rotina de pecado. Aí talvez a Sara respondesse assim, não sei, né? Pelo bem, pelo mal, melhor fazer, né? Vamos escolher o cordeiro. Eu acho que a fé deles fosse absoluta. Eles estavam testando. Deus os estava testando, alguns mais crentes, outros mais céticos, mas todos com uma fé obediente, precisavam fazer essas coisas, e depois isso vira um memorial no meio do seu povo. Esse é o significado da Páscoa. O texto diz assim, quando eu vir o sangue, eu vou passar por cima. No inglês a palavra virou o quê? Pass over, passar por cima. Eu não vou trazer morte sobre essa casa, onde houver o sinal e a marca do sangue do Cordeiro.
E vocês precisam lembrar disso, eu comecei falando sobre isso. Nós temos uma mente fraca. Nós celebramos pouco a verdade de Deus. Mas o texto aqui é muito claro em dizer, esse dia vai ser para vocês como um memorial. Vocês vão celebrar isso ao Senhor e vocês vão passar para os seus filhos de geração em geração. Isso é um estatuto perpétuo. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos. Nós vamos fazer o que Deus mandou Moisés fazer junto com o povo. Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Nós vamos celebrar o nosso Cordeiro Pascal. Esse é um momento solene no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz distinção entre o seu povo e os outros povos. Por meio dessa mesa. Eu já vou, todo esse sermão é uma preparação para participar dessa mesa. Quem pode participar dessa mesa? Pode participar dessa mesa aqueles que fazem parte do povo de Deus. Já já eu vou explicar isso. Como é que Deus faz distinção entre o seu povo e os demais povos? Verso 15, pela celebração do pão. Diz assim: 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa assembleia, e também no 7º dia terão santa assembleia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Nós temos aqui no meio do texto, no meio da narrativa, Moisés vai inserindo alguns rituais que serão celebratórios para o povo de Deus. E essa aqui é uma festa, chamada Festa dos Pães Asmos, que é emendada com a Páscoa. Então, ela dura 7 dias, e no primeiro e no último dia, que são chamados Shabats, eles são dias de celebração. Entre esse primeiro dia e o último dia, não pode ter fermento na casa. Hoje em dia, a gente tem um negocinho fantástico chamado pó royal, não é? Dona Benta, que serve como fermento. Mas as donas de casa mais experientes, elas sabem como é que funciona as outras formas de fermentação natural, não é? São as iscas de fermento. E elas têm vantagem e desvantagem. O que é um fermento, gente? Fermento é um desenvolvimento desculpa falar isso, é feio, de bactérias. Um fermento surge quando alguma coisa azeda. Então, até para fazer um fermento, você tem que fazer ali uma química, pegar uns esporos de alguma coisa, botar uma água e deixar azedar para você começar um fermento. Então, como é que você... e como não tinha pó royal, era mais difícil, o que eles faziam? A tendência é você guardar uma isca de fermento de uma vez para outra, não é? Só que o que acontecia de vez em quando é que essa isca podia ficar ruim. Se essa isca ficasse ruim, você pegasse esse fermento de uma massa anterior e colocasse na massa mais recente, o que ia acontecer? Ela ia estragar a massa. Um fermento leveda pode estragar uma outra massa. Essa é a ideia. E nessa festa, que durava esses 7 dias, com uma celebração no começo e uma celebração no fim, era uma festa, não é que eles não trabalhavam 7 dias, tá? Isso é só no Brasil. Eles não trabalhavam no primeiro e no último, certo? Mas era uma semana festiva que o povo tinha, na qual eles não poderiam comer nada que fosse fermentado. Isso tem algumas ideias ou alguns conceitos por trás. Primeiro,
não dava tempo, como eles iam sair rápido do Egito, a ideia é que não era para esperar a levedação ser formada, um novo fermento. Então, nós não queremos levar fermento velho do Egito, essa é a ideia. Então vocês vão limpar a casa e não vão deixar nada lá para fermentar. Vocês vão ter que limpar esses possíveis esporos que venham a criar uma nova levedação. E vocês não vão levar nem um fermento do Egito. Essa é a primeira ideia. A coisa é tão séria que o texto diz assim: quem comer coisa fermentada durante esses dias, o que acontece? Vai ser excluído, vai ser eliminado do meio do meu povo. É alguém que quer manter-se com o velho fermento, e Deus não aceita o velho fermento. Então, eles celebravam a primeira grande santa assembleia do povo de Deus, eles se guardavam de comer e eles celebrariam durante a sua história e a sua vida toda como povo de Deus essa lembrança de não terem trazido o velho fermento do Egito. O que isso significa para nós, queridos? O que essa festa significa para nós? Nós não celebramos o pecado. Já ouviu alguns testemunhos? Às vezes tem algumas igrejas, às vezes algumas reuniões, as pessoas vão dar o testemunho, e é um testemunho. O cara vai dizer como ele era pecador, como isso, como aquilo, como aquele outro, e vai falar da mudança que Cristo fez na vida dele. Só que de vez em quando algumas pessoas elas contam a respeito do seu pecado passado, entusiasmadas. Parece que celebram o velho fermento. Eu me lembro de uma vez na sala de escola dominical, alguém levantou: pastor, mas é assim, né? A gente aqui crente, lutando para viver uma vida cristã, e os outros lá, né, no pecado, vivendo do bem bom. Nós temos essa ideia de que o pecado é bom, de que aquela vida passada que a gente tinha era boa, de que aquela massa fermentada, de que aquele velho fermento fosse positivo. Mas o texto é muito claro em dizer que nós precisamos deixar isso para trás. Olha só o que diz no verso 18: vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro quanto o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermentos. Então a Páscoa, ela envolve o derramar do sangue pelo sinal, e ela envolve a eliminação do pecado. Paulo, falando aos Coríntios no capítulo 6, no capítulo 5, a partir do verso 6, ele diz assim: olha só, bem isso que eu contei para vocês, não é boa a vossa jactância. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Eles estavam celebrando o pecado. Não é bom, vocês estão celebrando o pecado. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tinha um cara no meio da igreja que estava literalmente dormindo com a madrasta, e a igreja estava de braço cruzado assistindo, dizendo: não, nós vivemos pela graça, celebrando o pecado. O apóstolo Paulo diz: gente, um pouco de fermento leveda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Precisa criar um fermento e uma massa não contaminada, como sois de fato sem fermento. O apóstolo Paulo emenda o tema, dizendo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ora, Cristo foi imolado para mostrar que nós deixamos esse fermento velho para trás. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos,
da sinceridade e da verdade. Está aqui. Quando você se aproximar dessa mesa hoje, você tem que se aproximar com o coração sincero e na verdade de Cristo. Se não for com sinceridade, se não for com a disposição de deixar o pecado para trás, se não for com a disposição de deixar essa massa fermentada para trás, não venha, sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que comemos e bebemos o quê? Juízo. E Paulo mostra a severidade de Deus, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, tem gente morrendo na igreja por causa desse pecado. Não são poucos os que dormem. Temos que ser cuidadosos, irmãos, ao celebrar o pão. Como é que Deus distingue o seu povo dos outros povos? Por meio de uma pregação. Verso 21. Moisés chamou os anciãos de Israel e lhes disse, Moisés está pregando, ele chamou os anciãos, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, depois que Deus explicou a Moisés o que ia acontecer na 10ª praga, agora Moisés vem explicar para o povo. Imagina de novo as conversas. Será que vai dar certo? Será que funciona? Será que é verdade? Será que dessa vez a gente vai mesmo? Então, Moisés vem como um mediador da mensagem de Deus, falar ao povo de Deus a verdade de Deus. Moisés podia ter inventado moda. Olha, gente, para economizar sangue, vamos passar só em cima, não dos lados. Vamos passar só dos lados e não em cima, vamos dar menos sujeira. Olha, se não tiver sangue de cordeiro, faça outra coisa. Ele podia ter remendado a mensagem de muitas maneiras, mas ele não remenda. Ele fala toda a verdade de Deus. E aqui fica uma importante mensagem para você ou para nós todos. Não é meu papel remendar a palavra de Deus para você. Não é meu papel pregar a mensagem de Deus pela metade para você. E não é o seu papel acreditar numa mensagem pela metade ou remendada. Eu fico vendo falsos pregadores por aí, são muitos. E a gente até fica com dó do povo que ouve, mas eles são tão responsáveis quanto os pregadores. Por quê? Porque eles têm a palavra. Eles precisam ler a palavra. Eles precisam atentar para a palavra. E no dia em que o seu pastor pisar na bola, passar da palavra ou for aquém da palavra, faz parte do seu papel dizer, pastor, eu quero saber a verdade, aonde ela se encontra. Nós temos que ser muito conscientes de que a pregação desse evangelho, ela é completa, ela é necessária. Para ou por meio da pregação, o povo deveria fazer o quê? Obedecer. Porque quem não obedecesse, teria os seus primogênitos mortos. Agora imagina a responsabilidade do pregador, se ele prega uma mensagem pela metade. Imagina que no dia que o anjo do Senhor passasse ou passou por cima daquelas casas, algumas não estivessem pintadas, porque o pregador não pregou. Ou alguns que não creram,
e resolveram não pintar. Percebe que existe consequência, queridos. Nós precisamos ser sábios ao ouvir e ao obedecer a palavra de Deus. Aqueles que não creram foram consumidos. Aqueles que creram foram preservados. É assim que Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que não são seu povo. Essa distinção acontece também por meio da continuidade da aliança. Verso 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. E quando seus filhos perguntarem, que rito é esse? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. A distinção, queridos, está na continuidade da aliança de Deus com seu povo. Estatuto perpétuo. A mesa, a mesa do Senhor, queridos. Até quando nós devemos celebrar essa mesa do Senhor? Até que o Senhor volte. Essa mesa, ela é um anúncio, ela é o nosso estatuto, ela é a maneira de nós dizermos aos nossos filhos e fazê-los perguntar, é por isso que eles ficam no primeiro domingo. Pai, mãe, o que é que nós estamos fazendo aqui? E nós respondemos, filho, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor que nos libertou da morte, que nos libertou da escravidão. E aqui nós temos esse exemplo da obediência do povo de Deus. Os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão por meio da palavra. É isso que nós vamos celebrar. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, verso 25, diz, e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É a Páscoa. Nós anunciamos o Cordeiro Pascal, nós anunciamos o Cordeiro que morreu, nós anunciamos o Cordeiro que ressuscitou para que nós tenhamos vida. É assim que Deus faz distinção entre o seu povo e os demais. Deus também faz essa distinção por meio da severidade. Verso 29. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele com todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Como o pecado causa tragédias, irmãos. A morte é triste. A morte é juízo de Deus. Mas Deus, a Escritura diz, Ele é vingador. Lá no capítulo 4, quando Moisés veio a primeira vez, Deus disse, Moisés, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, é o meu primogênito, deixa meu povo ir.
E Faraó fez o quê? Intentou matar o primogênito de Deus. Que mensagem politicamente incorreta, né, irmãos? Dizer que Deus é vingador. Mas essa é a mensagem da Bíblia. Deus é vingador. Ele não abre mão da sua glória. Ele não abre mão da sua santidade. Ele executa o seu juízo. Ele não permitiu que nenhum israelita movesse qualquer das mãos para executar o juízo. Mas ele mesmo fez. Faraó tinha tentado literalmente contra a vida dos filhos de Israel, matando os meninos. Depois contra todo Israel. Mas esse é um caso de retribuição divina, na qual Deus há de trazer o seu julgamento. Como Deus faz distinção entre o seu povo? Por meio da sua misericórdia. Verso 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Vocês e os filhos de Israel vão, adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês suas ovelhas, seu gado, como pediram. Vão embora. Abençoem também a mim. Que coisa, né? O texto anteriormente tinha dito na 9ª praga que Moisés não ia mais se encontrar com Faraó. E aqui não significa que Faraó chamou Moisés à sua presença, até porque Moisés provavelmente estava no meio do povo lá em Ramsés e etc., onde ele estava instruindo o povo para a Páscoa. Faraó faz um proclame e diz: levantem-se, saiam, vão embora, levem tudo. Lembra das propostas anteriores? Vão, mas deixa o gado, vão só os homens, vão aqui pertinho. Não, nada de compromisso meia boca. Vão embora. E é por meio dessa atitude que o povo de Israel vai financiar a viagem de 40 dias no deserto, de 40 anos no deserto. Porque eles vão sair cheios de riquezas. O povo vai dizer: vamos embora, sumam daqui, leva, porque vocês ficarem é mais prejuízo para nós. Estava tendo aqui um fundo de garantia sobre o tempo de serviço. Vão embora, levem essas coisas, e no fim o Faraó ainda diz assim: se sobrar uma bencinha para mim aí, manda, vai. O que o Faraó queria dizer é o seguinte: eu já fui amaldiçoado demais por vocês. Tem histórias dessas na Bíblia, queridos. Aliás, outros já haviam abençoado faraós, como Abraão. Nós somos um povo de bênção. Nós temos que ser um povo abençoador. Deus é vingador. Mas muitas vezes, no meio desses que não são um povo de Deus, Deus faz ser o seu povo. Deus é um Deus de misericórdia. Nós vamos ver isso agora no finalzinho. Como é que Deus faz distinção entre o seu povo e os demais? Por meio de uma libertação assombrosa. Verso 33. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: já morreu o nosso primogênito, nós vamos morrer todos. O povo pegou a sua massa de pão, sem fermento, antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios os objetos de prata, ouro e roupas, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Lembra? O Senhor é homem de guerra.
Os deuses dos egípcios, junto com os egípcios que serviam a esses deuses, estão sendo aqui espoliados. Isso é uma coisa assombrosa. Como é que Deus faz distinção do seu povo? Verso 37. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente. Outras pessoas que não eram do povo de Deus, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Essa última parte da história, ela nos mostra ou descreve o começo da viagem de Êxodo. Essa viagem que vai durar 40 anos, na qual Deus, de maneira assombrosa, libertou o seu povo. Uma história que deveria ser contada para todas as gerações. E nós, queridos, o que faremos? O resto do texto, o restante do capítulo, nos mostra como Deus continua a sua aliança com o seu povo. Nós vamos ler até o finalzinho do capítulo. Primeiro, Deus continua a vida do seu povo na aliança, celebrando libertação. Verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. A continuidade da história, queridos, se dá aqui com a gente, celebrando essa libertação. Nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos celebrar a nossa libertação do pecado. Como? Confessando os nossos pecados. 2, nos comprometendo com Deus de que não queremos mais pecar, de que queremos viver vidas santas, de que queremos essa massa sem o levedo. O povo de Deus celebra a libertação. Segundo, nós celebramos como corpo, verso 43. O Senhor disse a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. E essa parte do texto é muito séria, queridos. Ela fala da nossa exclusividade diante de Deus. Quem não faz parte do corpo não participa, não partilha do corpo. Ponto. É por isso que hoje, ao servir a mesa, o que nós vamos dizer? Quem pode participar dessa mesa? Pode participar quem é membro de uma igreja evangélica e que está em comunhão com a sua igreja. Se você não é membro, se você nunca foi batizado, você não tem o símbolo, o sinal da entrada da aliança. Você não pode participar. Alguns vão dizer assim: mas que desestímulo, pastor, eu vim aqui participar. Você pode participar, mas você tem que ser parte do corpo de Cristo. Senão você não pode participar. Você é considerado um estrangeiro. Mas aí ele diz assim: mas o escravo comprado por dinheiro depois de ser circuncidado. Ora, depois de ser circuncidado, depois de quê? Receber o símbolo da aliança. Alguém que recebe a marca e o sinal de entrada da aliança, esse participa. Quem são esses? Aqueles que foram batizados.
Aí ele faz de novo a exclusão. O estrangeiro que está de passagem, que está prestando serviço, aquele que você contratou para alguma coisa, um assalariado, que não tiver a marca da circuncisão, não pode participar. Outro ponto importante, o cordeiro é comido numa só casa, não leva para fora. Você não contamina aquilo que é santo, levando para fora. E tem esse detalhe do osso, que a gente não entende por quê, talvez seja para manter a carcaça íntegra, mas lá no Novo Testamento nós vamos ter a confirmação do quê? Que quando Cristo, o Cordeiro Pascal, foi morto, nenhum osso lhe foi quebrado. E a gente sabe que nos rituais de circuncisão, para acelerar o processo, os romanos quebravam os ossos da perna. Para quê? Eu falei quem? Na crucificação, né? Vocês é que ouviram errado. Na crucificação, os romanos quebravam os ossos das pernas. Por quê? Porque na cruz pendurado, enquanto houvesse sustentação das pernas, o crucificado conseguia respirar. Uma vez quebrado o osso da perna, ele não tinha mais força, ele morria sufocado. Nenhum osso de Cristo foi quebrado, porque Ele é o Cordeiro de Deus. É na unidade do corpo de Cristo que toda a congregação de Israel vai fazer essas coisas. Pastor, então a gente celebra com libertação, a gente celebra com o corpo, mas a gente celebra com evangelização, queridos. A gente celebra com o compartilhar do Evangelho. Verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois, poderá observar a Páscoa. E será como o natural da terra. Deus estava prometendo esse evangelho. Quantos aqui são judeus, queridos? Todos nós éramos o estrangeiro. Todos nós éramos separados. Todos nós estávamos excluídos. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós tivemos o coração circuncidado para fazer parte dessa família. Adotados e trazidos. Depois poderá observar a Páscoa. Será como natural. Nós somos esse povo, queridos. Nós somos essa família. Nós fomos chamados. Porque o Evangelho foi pregado. Você creu. Você quis participar dessa Páscoa. O que a gente tem que fazer agora? Sair nas ruas, proclamar o Evangelho e dizer: quem quer participar dessa Páscoa do Senhor? Verso 49. A mesma lei será aplicada ao natural e ao da terra e ao estrangeiro que estiver entre vós. E assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia,
o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Vamos celebrar, irmãos, com o cordeiro, com o sangue e com o pão, o poder da cruz.